Aqueles recados gerais do diretório. Quem quiser o certificado tem que colocar o nome na lista, que a gente vai colocar aqui no chat. Esperando o pessoal do diretório colocar aí. E não esqueçam de botar o nome certinho, CGU certinho. E hoje a gente vai falar com a Ju sobre Revit. Juliana está entre nós. Oi, tô aqui. Isso mesmo. Então, a ideia, na verdade, de hoje é ser uma coisa bem prática, no que eu puder ajudar a tirar as dúvidas também. Então, por favor, interajam e perguntem as coisas. Só para a gente introduzir e esperar, de repente, o pessoal ir entrando, Ju. Faz quanto tempo que tu usa o Revit? Desde o início da faculdade, uns 5 anos. Nossa! É. Tu chegou a fazer curso? Ou tu só... Eu fiz uns cursos bem básicos, tipo como iniciar o Revit, como botar parede, configuração de parede, essas coisas assim. Mas depois eu fui aprendendo meio que por conta própria, assim, com vídeos na internet mesmo. Ah, sim. É que, tipo, há 5 anos atrás não tinha tanto curso como tem hoje, né? Não, o curso que eu fiz, na verdade, faz pouco tempo que eu fiz o curso. O curso faz uns 2 anos só, foi 2019 que eu fiz. Sim. Eu lembro que eu fiz curso também de Revit lá no comecinho da faculdade. E, tipo, era o único curso que tinha. Não tinha outros, assim. E tu usa no trabalho também ou só... Sim, todos os meus estágios foram com Revit. Não legal. tinha nenhum que eu usei outro programa. Sim. Aí fica mais fácil também, né? Porque é uma coisa que eu pratico todo dia. Sim, exatamente. Porque eu senti diferença nisso também. Quando eu comecei a trabalhar com software no estágio, é muito diferente de trabalhar academicamente, né? Sim, muito, porque na verdade, quando a gente trabalha com ele, tipo, tem coisas que a gente precisa fazer que na faculdade a gente não usa, né? Então, por exemplo, a configuração certa de parede e piso para gerar as tabelas corretas, essas são coisas que na faculdade a gente não precisa, então é mais fácil. Sim. E tu chegou, tipo, a fazer uma coisa que muita gente acha que o Revit não dá pra fazer interiores. É mais complicado. Tu chegou a fazer já alguma coisa nesse sentido? Faço muito interiores no Revit. Sim, e eu não acho tão complicado, sinceramente. Acho que depois que tu pega certinho, tipo, as ferramentas, como que elas servem, para que elas fazem, na verdade, né? Então fica super fácil de fazer, é tipo um sketch. Sim, sim. A galera meio que tem preconceito, né? Acho que é coisa de engenheiro, o Revit, às vezes. Pelo menos eu já ouvi bastante sobre isso. Sim, é o que eu mais escuto também. É que, na verdade, o Revit, até tu configurar ele é chato, né? Tipo, eu não vou dizer que não é, porque tem coisas que no ArchiCAD, por exemplo, tu faz muito mais rápido. Mas depois que tu tem ele configurado, templates e tudo, fica muito mais fácil de trabalhar. Sim. Ó, a Andressa aí se manifestando, É, né? Nunca usou o Revit na vida e quer trovar aí. é verdade. Anti-Revit, a gente sabe. Devia tentar, Andressa, eu já falei. Olha aí, defensor. Vamos fazer rinha de software, gente, de novo. Tá, Ju, tu quer começar? Eu acho que sim. Eu preparei, na verdade, uma pequena apresentação que é bem rapidinha. Só para mostrar algumas coisas que eu acho interessantes. Tá, legal. Aqui é uma configuração das linhas do Revit, que é uma das coisas que mais atrapalha na hora da diagramação. Que, por exemplo, essas duas coisas estão na mesma escala, só que a configuração de linhas dos cortes está diferente. Então aqui dá para ver que a gente consegue enxergar muito melhor as camadas das coisas, o que aqui a gente não enxerga absolutamente nada. Aí aqui também a diferença de fachadas, né? A questão de configuração de sombra, linhas, árvores, a parte do fundo, todas essas coisas eu acho que influenciam muito na hora da representação e dá para fazer tudo no Revit. As árvores que eu acho feias e até agora eu não achei nenhuma família, então se alguém tiver, por favor,
ajudem. Aqui eu separei um slide com como configurar essas linhas, né, que eu falei que são essas diferenças aqui. Então, na parte de gerenciamento, nas configurações adicionais, tem esse... Aqui saiu errado. Mas é o line weights, que é as configurações de linhas. E aqui a gente consegue configurar as espessuras, que são tipo os layers do AutoCAD. A gente configura e coloca aqui as espessuras das linhas conforme a escala. Então, na hora da representação, na hora da plotagem, elas ficam mais visíveis, ficam melhores de ver, como mostra aqui. E aqui são alguns plugins que eu acho super úteis para o Revit. Esse Blocks, ele tem uma parte paga, mas são famílias paramétricas também, tem também gratuito, então eu acho super válido, porque as famílias são bem boas. O Lumion Live Sync também tem para Twinmotion e V-Ray, se eu não me engano. Esse Unbox é bem bom para a parte de topografia e ele tem várias outras funções, mas eu confesso que eu não sei direito usar ele, porque eu baixei ele semana passada. Mas a topografia é muito bom. E o CAD to Earth é um plugin que tu consegue exportar, né, importar a topografia do Google Earth. Tem alguns lugares também tem as alturas, então para fazer a parte do entorno é muito bom. Tu importa a topografia e a parte do entorno, mas não são todos os lugares que tem o entorno. Então é bom e é ruim ao mesmo tempo, porque Canoas, por exemplo, não tem. Aqui alguns lugares onde eu procuro bastante vídeos e tutoriais. No próprio site da Autodesk, para tirar várias dúvidas, eles têm vídeos explicando como faz, então eu acho super válido dar uma olhada sempre que vocês tiverem dúvida para fazer alguma coisa. Outros que eu gosto bastante é a Oficina Criativa e a GrowArch, que são os que normalmente eu consigo tirar as dúvidas mais fácil. Eu vou parar de apresentar aqui para a gente ir para o Revit mesmo. Eu vi que a Andressa mandou uma pergunta. Que eu normalmente uso Revit em inglês, mas a maioria das pessoas que eu conheço usa em português. Então, eu acho que vai de cada um, o que é mais fácil para cada um entender também. Não faz diferença nenhuma, o inglês para o português é a mesma coisa, é só uma questão de adaptação com a linguagem. Eu sempre usei inglês, então acho que eu me acostumei a usar em inglês. Os atalhos, como tu configura, também não mudam, eles são os mesmos, porque tu pode configurar conforme a tua preferência. Então, não é uma questão de preferência, não tem nada que influencie. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida específica, se querem que eu explique alguma coisa específica do Revit, mas eu separei algumas coisas que eu acho interessantes para a gente falar. Aqui, então, tem uma casinha, que ela é bem simples. Uma casinha bem simples para a gente configurar as plantas e algumas vistas. Na parte do térreo, então, aqui a gente tem essa parte que teria uma projeção, que seria isso aqui. Para fazer projeção, é uma coisa que algumas pessoas já me perguntaram, que normalmente quando a gente usa aqui, que é a sobreposição, se eu não me engano, esse underlay, se a gente colocar a parte de cima, né, o pavimento superior, ele aparece o que está sobre aquele pavimento, enfim, a gente consegue ver o pavimento superior ou inferior sem precisar desenhar, ele é como se fosse uma máscara. Para fazer a projeção, a gente vem, então, nessa configuração aqui, né, na modificação, tem essas linhas aqui, que é a Line Work. A gente consegue alterar a espessura e as coisas as configurações da linha usando elas. E para fazer a projeção, normalmente eu habilito esse underlay e vou na Line Work e faço, então, uma projeção. Escolhe a linha que tu quer, né? E aqui tu consegue fazer a projeção do pavimento. Quando tu desliga
o underlay ali, a sobreposição, essas linhas elas continuam. Então, para projeção é super, super bom. Normalmente é o que eu utilizo. Nessa parte aqui da topografia, que tá aparecendo todos esses triângulos e essas coisas esquisitas, tem um atalho no teclado que é o VG, que vai para as configurações de gráfico. Ele pode ser acessado por aqui também, na parte de propriedades. Que agora, não sei onde tá. Aqui. E na topografia, procurando topografia aqui, pode só apertar a letra também, tá? Da inicial, que ele vai direto para as palavras que começam com a letra que tu apertou. Tu tem que desabilitar essa parte de triangulação da topografia, né? Clicando aqui no maisinho, vai aparecer todas as coisas da topografia que aparecem, e essa triangulação tem que ficar desabilitada. Aí limpa o terreno e fica muito mais fácil de ver. Aqui, essas árvores, como a gente está no pavimento térreo, elas teriam que estar, tipo, em projeção. Para fazer isso, a gente pode clicar com o botão direito do mouse e vir aqui na sobreposição de gráficos. Em categoria, para que todas elas sejam modificadas ao mesmo tempo, a gente clica em linhas de projeção, que é aqui em cima, coloca um tracejado, né, para sobrepor o objeto, e aqui eu vou aplicar uma transparência também, para que o verde delas não apareça. Aqui esse tracejado não ficou muito bom. Eu vou mudar ele para um pouquinho menor. Aqui, então, as árvores estão como se fossem projetadas no térreo. Na planta, acho que a maioria sabe que tem as partes dos gráficos aqui, que a gente pode alterar as cores e tudo mais. Não vai fazer muita diferença, mas agora, por exemplo, a gente consegue ver o terreno verde. As paredes, a gente pode alterar também o preenchimento delas, né? Elas não precisam ser com o corte preto. Isso pode ser alterado de várias formas, tá? A gente pode mudar tanto no material, aqui no editar tipo dela, na alvenaria. Na verdade, aqui ela não tá assim. Para alterar todas elas, a gente pode vir na sobreposição de gráfico também. Percebam que aqui ela já tá com uma sobreposição de gráfico preta. Então, caso eu mude essa sobreposição para cinza, por exemplo, ela vai mudar todas as paredes automaticamente e deixar os pilares aparentes. Aqui, essa planta também está com uma pequena sombra. A gente pode desabilitar ela. Pessoal, por favor, eu não sei se alguém tem alguma dúvida, se eu estou falando rápido demais. Ju, eu só tenho uma pergunta. Como é que você aumenta ou diminui a sombra? Sim, isso é uma coisa que eu vou mostrar na fachada aqui, que eu acho que fica mais visível. Aqui, ó, em vista, a gente tem essa parte dos gráficos. Nessa setinha aqui do lado, tem o display de gráficos, onde a gente consegue mexer todas as configurações da vista. Eu posso alterar a parte da configuração, né, para ver se eu quero cores consistentes ou não. E aqui embaixo, ó, em Lightning, que eu não lembro o nome em português, a gente consegue ter um controle sobre o sol, a luz do ambiente e as sombras. Então, aqui a sombra está super alta, ela está com uma sombra de 70. Se eu alterar para 30, por exemplo, ela já clareia. Então, essa é uma coisa super importante que muita gente não sabe, porque quando a gente cria a vista, ele vem normalmente em 60 ou 70. Então, tô mudando aqui, a sombra já fica com outra cara. E fica muito mais fácil de ver
o que tá acontecendo, né? Porque às vezes a gente tá com uma sombra super forte que esconde alguns detalhes. Outra coisa interessante também de usar nas fachadas é o background, que é a parte do fundo, né? Normalmente eu uso o gradiente, mas a gente tem várias outras opções. Dá para colocar alguma imagem de céu também. Selecionar uma imagem, né? Deixa eu achar uma imagem aqui para colocar. Tem alguma coisa específica, assim, que vocês queiram saber que eu posso ajudar? Eu perdi aquela parte da cor da parede ali. Onde é que tu clicou pra trocar, pra fazer aquela sobreposição? Tá, vou mostrar de novo. Deixa eu achar um céu para colocar aqui na foto para vocês verem. Tô meio lento para carregar. Aqui a gente pode ajustar daí a tela, por exemplo, para colocar o céu. Então, claro, essa imagem aqui não é a melhor, mas dá para fazer isso também. Ali, Matheus, na parte das paredes, eu apertei o VG no teclado, que é a sobreposição dos gráficos na vista. E aqui, em paredes, né, walls em inglês, a gente consegue alterar a cor delas de sobreposição por aqui. Então, caso eu queira botar um outro tipo de preenchimento, eu posso escolher aqui, sem ser o sólido, eu posso botar um outro tipo de achura, tipo uma diagonal, e aqui colocar preto, laranja, cinza, qualquer cor. E aí automaticamente muda todas elas, porque é uma sobreposição na vista e não por parede. Eu posso também deixar todas elas assim e sobrepor só essa parede, caso eu queira. Posso vir aqui em sobreposição de gráficos por elemento e mudar no elemento. Aqui só essa parte tem que cuidar, porque essa primeira parte, ela vai mudar a face da parede. Então, se ela tiver cortada, não vai aparecer o que a gente mudou. Então, tem que cuidar para colocar sempre na parte de corte, que seria aqui. Daí eu posso botar um preenchimento sólido cinza. E aqui, essa parede, eu esqueci de clicar o OK. Ah, não. Não sei o que aconteceu. Não faltou o apply ali? Hã? Não faltou botar apply antes de OK? Não é necessário colocar. Eu acho que ela não tá acontecendo isso, não tá fazendo isso porque eu botei para todas elas sobreporem aqui. Então eu teria que tirar essa sobreposição. Deixa eu testar se é isso mesmo, porque agora eu não tenho certeza. Ou ela simplesmente não quer ser sobreposta. Não sei o que aconteceu. Mas, enfim. Dá para sobrepor elementos. Eu acredito que a cama consiga fazer isso. Com o sofá. E, tipo, tem como tu criar combinações? Por exemplo, tu tem aí uma parede cinza, mas de repente tu quer fazer aquelas plantas a demolir, a construir. Tu tem que trocar uma por uma ou tu pode fazer uma outra combinação de... Não, isso daí seriam as fases, né? As fases de projeto que a gente configura. Aqui tá tudo na mesma fase. Se eu selecionar as paredes da planta, elas vão estar todas na fase de projeto. Mas eu consigo colocar, por exemplo, essa parte aqui como existente, digamos assim. E aqui embaixo, se tu apertar ESC 2 vezes, né, para não ter nada selecionado, a gente tem aqui os filtros de fase. No filtro de fase aqui tá para aparecer o meu projeto final. Então, se eu mudar aqui para exibir, por exemplo, o existente, ele vai mudar as configurações da planta. Mas aqui eu teria que botar também a parte existente, ó, que daí só aparece a parede que eu coloquei como existente. Não sei se vocês entenderam, se eu fui clara.
Sim, sim. Mas aqui, por exemplo, em construir, se eu botar aqui a parte do projeto, tem alguma configuração nessa planta que não tá me deixando fazer o que eu quero. Aqui na parte de gerenciamento, a gente controla as fases, tá? E nessas fases aqui são onde a gente configura o que tá para demolir, o que vai aparecer e o que não vai aparecer. É uma parte que é meio chatinha de configurar, mas uma vez que tu configura, fica super fácil. Aqui eu não sei por que ele não tá sobrepondo as coisas, como deveria. Mas, por exemplo, aqui dá para ver que essa porta estaria para demolir. Acho que é esse arquivo que eu peguei, que eu usei um template diferente, e aí não tá dando certo. Mas, enfim. Aqui, por exemplo, uma coisa que acontece bastante também é quando a gente coloca uma janela numa altura mais alta de corte e ela não aparece na planta. Então, se eu colocar essa janela aqui e colocar um peitoril mais alto nela, ela tá 90 centímetros. Se eu botar, por exemplo, 2 metros, ela continua aparecendo por causa da minha faixa de vista. Aqui. Acho que eu não peguei um bom arquivo para dar de exemplo. Mas assim, quando a janela não aparece, por exemplo, se essa janela ela tivesse numa altura mais alta, que não estivesse aparecendo no meu corte. Exato, Andressa, tá tudo perfeito pra já, assim, ó, tu fazer sem problema nenhum, entendeu? Aqui, essa janela, ela tá a 1,20, o peitoril dela. Se ela não tivesse aparecendo aqui, o que eu teria que fazer, tá? Porque muitas vezes acontece, a gente tá com um corte muito mais baixo e a janela não aparece. Eu venho em vista, aí aqui em plantas, ou vista de plantas, a gente tem essa região de planta, que em português eu acredito que seja esse nome. A gente consegue alterar a altura só de um plano de corte. Então, caso essa janela não estivesse aparecendo, a gente poderia fazer esse retângulo e configurar a caixa de corte dele. Então, aqui, por exemplo, tá para cortar no térreo, com um topo mais alto. Aqui tá pra, a caixa de corte mesmo, o plano que ele tá cortando tá 1,50 do piso. Então, se a janela tivesse, se eu colocar aqui, por exemplo, 50 centímetros, essa janela tá aparecendo de um jeito diferente, ó. O vidro dela não tá aparecendo. Aqui, se eu coloco a 1,5, ela já aparece o marco e tudo mais. Então, essa caixa de corte normalmente é usada quando essas janelas não aparecem. Aqui tem alguma configuração que ela tá para aparecer, então por isso que ela continua aparecendo de qualquer jeito. Eu não sei se vocês estão entendendo, se tem alguma dúvida. Esse template tu criou ou tu baixou de algum lugar? Ou tu foi construindo com o tempo? Esse template eu comprei há muito tempo atrás. Hoje em dia eu não uso mais ele, eu configurei um meu mesmo. Mas eu acho que é bem bom, assim, quando a gente está começando a configurar as coisas, ter um template base, porque com o tempo tu vai evoluindo, né, a forma de representar e vai ficando mais fácil tu criar o teu e ir atualizando esse que tu já tinha. Então eu tenho esse aqui, que eu comprei há muito tempo atrás, e fui atualizando ele. Hoje eu não uso mais ele, mas como base eu acho ele muito bom.
Uma coisa que me perguntaram também é como fazer topografia importando um arquivo de AutoCAD. Que isso dá para fazer no Revit e é super simples, na verdade. A única coisa que precisa é um arquivo de CAD. Eu já tinha importado um aqui. É um arquivo de CAD bem configurado, tá? As linhas têm que estar bem certinhas, não dá para ter muita linha dupla, porque senão vai dar problema na topografia. E as alturas também têm que estar corretas do CAD. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui no 3D, dá para ver que a topografia, que são essas linhas laranjas, elas estão com alturas diferentes. Para fazer a topografia desse arquivo aqui, a gente vem em massa e terreno, topografia, e aqui a gente vai criar uma topografia de um arquivo importado. É importante que esse arquivo de CAD ele seja importado para o Revit, ele não pode ser um link, porque senão não pega. Não vai funcionar, ele não vai ler as curvas de níveis que tem. Então, clicando aqui, a gente seleciona o CAD, né? Clica aqui na primeira opção para selecionar o arquivo de CAD. Clicando nele, vai aparecer a lista com os layers que tem do CAD. Então, esses layers aqui, a gente pode desselecionar todos, né? Porque aqui eu sei que o layer que eu estou usando, que tem as curvas de níveis, é esse aqui, que é o topografia. Clique em OK e ele cria automaticamente todos os pontos na altura que estão as linhas. Por isso que é importante que as linhas do CAD elas estejam corretas, para que na hora dele criar esses pontos, as elevações aqui estejam certas. Então, pode ver que clicando nos outros pontos, ele está com outras elevações. Aí, clicando em OK, a gente tem já a topografia certinha do arquivo. Dá para ver todas as curvas de níveis. Algumas vezes ele não lê algumas coisas, então é sempre bom dar uma conferida para ver se está tudo ok. Mas, como uma base, ele funciona muito bem. Não, a topografia do Revit ela não tem espessura. Ela só aparece nos cortes. Aqui, por exemplo, se a gente for ver essa topografia, eu vou excluir esse arquivo para ficar mais fácil de mexer. Aqui também tem uma topografia e no corte a gente consegue ver ela aqui, ó. Ela aparece em tudo aqui embaixo, mas, por exemplo, ela tá sem o material de corte. Então, para editar isso, a gente vem aqui em Model Site, né, na massa e terreno, model da topografia, e aqui nessa parte a gente consegue alterar o material dessa topografia. Aqui eu posso escolher um material tipo terra. E aqui eu consigo delimitar a distância dele até onde vai essa terra. E aqui, então, aparece preenchido com o material que está especificado. Mas ela não tem... A topografia ela não tem uma espessura. Ela aparece só nas caixas de corte. Então, por exemplo, se eu for no 3D, assim, como ela não está cortada, eu consigo ver... eu consigo ver tudo embaixo, né? Ela não aparece cortada. Mas se eu habilitar a caixa de corte, que é aqui no painel de propriedades, eu venho em... Onde tá? Perdi a caixa de corte. Aqui, ó, nas extensões, caixa de corte. Se eu habilitar essa caixa de corte, que eu não me enxergo,
Quando tu não enxergar alguma coisa, clica nessa luzinha aqui, que provavelmente essa coisa está oculta. Então, aqui a minha caixa de corte está oculta, eu vou clicar aqui para desocultar ela. Vindo com a caixa de corte, então, no terreno, aqui essa parte que eu cortei a topografia, por exemplo, ela já aparece. Então, para fazer imagens 3D, normalmente, quando você tem topografia, a gente usa a caixa de corte para que apareçam esses cortes. Aqui a gente consegue ver, então, a parte da topografia que foi cortada e a casa também. Ó, e a parte que não foi cortada, ela continua aparecendo só como um plano liso, sem muita coisa. Tem mais alguma dúvida, gente? Alguma coisa que eu possa ajudar? Uma coisa também que eu acho super importante comentar é que muitas vezes a gente importa muitas famílias pro Revit e o arquivo acaba ficando extremamente pesado. E tem um jeito de limpar ele, que é vindo aqui em configuração, em gerenciamento, tem esse Push Unused, que em português eu não sei qual que é, mas é esse íconezinho aqui. E clicando nele, a gente consegue ver que aqui eu tenho 2.187 itens que não estão sendo utilizados dentro do Revit. E isso acaba deixando o arquivo super pesado. Então, clicando em OK, ele vai limpar essas coisas. Normalmente eu faço isso mais de uma vez, até zerar ali. E aqui, daí, a gente tem um arquivo que fica bem mais leve, ele não para de trancar um pouco e fora que deixa mais rápido, né? Isso é uma coisa super útil também, porque chega uma hora que às vezes o arquivo tá super pesado, então... Em português é em gerenciar e limpar não utilizados. Eu abri o meu aqui para a gente tentar fazer umas traduções. Obrigada. Então, é bem bom usar isso, porque às vezes a gente acaba importando várias famílias para testar, não fica bom, a gente exclui, mas elas continuam dentro do programa. Então, usem isso, que vai ser bom, vai deixar o arquivo mais leve. Uma outra coisa nos cortes e nas fachadas que eu gosto de usar, vindo aqui em vista nas configurações de gráficos, no mesmo lugar que a gente muda a sombra, a gente tem essa opção de profundidade de vista, que é esse Deep Cooling aqui. Ligando isso, a gente vai ter como dar profundidade nessa vista, né? Então, as coisas que estão mais para frente, elas vão ficar mais fortes, e aquilo que está mais profundo acaba ficando mais claro. Aqui a gente configura qual é essa profundidade, onde que a gente quer que comece a parte mais clara e onde que a gente quer que ela fique mais clara de fato. Então, vocês podem ver que conforme eu vou mexendo aqui, ali atrás vai mudando. Então, quanto mais para cá eu coloco, mais clara as árvores vão ficando. Por exemplo, aqui a janela ficou mais clara também. Essa aqui, então, é a profundidade, o quão longe que eu quero que comece a ficar claro. Então, por exemplo, eu quero que 50 metros depois da minha linha de corte, ou 50 centímetros, não sei direito, ela começa a ficar mais clara. E aqui eu configuro também o quão mais clara eu quero que ela fique. Então, isso para fachadas é muito legal. Quando tu tem mais de um prédio, tu consegue ver o que está na frente, o que está mais para trás. É bem bom de usar. Aqui, por exemplo, vou colocar nessa fachada aqui. Então, é em vista, aqui nos gráficos, na parte de profundidade de vista, quando tu liga, tu consegue mudar. Então, dá para ver que as árvores lá atrás, a sombra também, ela fica mais clara. Conforme eu vou mexendo, ela vai mudando.
bem lá atrás está um pouquinho mais claro, então a gente consegue ver melhor aqui essa parte da frente. Aqui na fachada, por exemplo, se eu quiser esconder essa parte da topografia, que em fachada normalmente a gente não usa o corte, né? A gente pode só selecionar ela, clicar com o botão direito do mouse, vir aqui em sobreposição de gráficos, por elemento, e na parte do corte, a gente coloca aqui material sólido e coloca branco, ou qualquer outra cor que quiserem, para que fique só a linha da topografia e não como se ela tivesse em corte, né? Porque em fachada, normalmente, a gente não usa o corte. Tu consegue deixar essas árvores em transparência? Por exemplo, para poder a gente enxergar ali aquela parte que tá ali. Sim, eu consigo selecionar, por exemplo, essas 3 árvores aqui que são as que estão escondendo a parte do balanço. Eu posso selecionar as 3 e com o botão direito clicar na sobreposição de gráficos por elemento e colocar aqui a transparência. Então, posso botar uma transparência de 40, por exemplo, que ali eu já enxergo, ou um pouquinho mais. E aqui agora a gente consegue ver o que está acontecendo ali atrás, né? Legal. Aqui dá para a gente mudar também a orientação da sombra. Aqui a gente habilita e desabilita ela, né? Nessa bolinha que tem aqui embaixo. E no sol, a gente consegue mudar a orientação dela. Então, caso eu queira, por exemplo, que a sombra apareça ali nas janelas, eu posso mudar ou pelos graus aqui, se eu botar, sei lá, 35. Como demais. Eu consigo ir mudando as sombras da... Ju, volta. Faz de novo devagar, por favor. Tá. Então, aqui embaixo, a gente habilita e desabilita as sombras, né? Nessa parte aqui. Não sei se dá para ver meu mouse. Dá sim. Tá. E aí, aqui no solzinho, quando tu clica nele, aparecem essas opções aqui. Colocando nessa configuração solar aqui, que eu acho que é a tradução em português. Quando tu clica nela, aparece as opções. Eu posso, por exemplo, botar a localização aqui do lugar. Então, supondo que essa casa é em Brasília, eu escolho um dia e uma hora. Então, aqui eu posso botar, por exemplo, para o sol das 2 da tarde. Quando eu aplico, ela vai reproduzir a sombra conforme seria reproduzida às 2 da tarde em Brasília, se a orientação do projeto estiver certa também, né? Mas a gente consegue ir configurando a sombra aqui conforme a gente queira ressaltar alguma coisa. Por exemplo, eu queria que essas janelas aqui tivessem sombra para mostrar que elas são um pouco recuadas. Então, eu consigo fazer isso a partir dessa configuração do sol. Entendeu, Fê? Entendi, sim. Obrigada. Inclusive, aproveitando que você falou se o norte estava certo, como é que coloca o norte? O norte, sim. Vou vir aqui no TR. A gente tem 2 nortes no Revit, tá? Que é o norte de projeto e o norte verdadeiro. Aqui, em gerenciamento, a gente consegue colocar a localização, as coordenadas e definir a posição dele. Então, por exemplo, se eu clico aqui em posição, eu posso realocar o meu projeto e rotacionar o norte do projeto. Isso aqui só me diz que eu não posso, que eu vou rotacionar, né? Mas aqui, por exemplo, se eu acho que o meu norte, ele não tá bem assim, ele tá para cima aqui no caso, né? Esse aqui é o norte do projeto. Mas a minha planta, por exemplo, eu tenho um terreno diferente, e essa representação não tá boa, eu posso rotacionar o norte do projeto.
que selecionando aqui, né, em gerenciamento, na posição norte, rotacionar norte do projeto, eu posso mudar a orientação do meu norte. Então, eu posso, por exemplo, alinhar ele a uma linha, quando a gente tem um terreno muito irregular, eu quero ter uma linha de referência daquele terreno, eu posso simplesmente selecionar ela clicando nessa opção aqui, mas eu posso rotacionar ele a 180 graus, por exemplo. Então, se eu clico aqui em 180, ele vai rotacionar todo o meu projeto, mas só na parte de representação. Se eu clicar ali no sol e toda essa parte, aqui rolou algum erro fazendo isso. As árvores não foram juntos, mas aqui ele foi rotacionado. Então dá para ver que toda a casa que estava linkada, né, certinho, ela foi rotacionada. Isso aqui não foi porque provavelmente não estava com uma referência certa. Então é bom que as referências do projeto, por exemplo, quando tu vai colocar alguma coisa, sempre tenha um plano de referência, né, que esteja conectado a alguma coisa. Aqui eu vou dar um Ctrl Z para voltar o norte normal. E para colocar o símbolo, a gente vem aqui em anotação. Tem os símbolos aqui nesse cantinho. Então aqui eu não tenho nenhuma família selecionada. Não tem nenhuma família aqui de norte, na verdade. Mas é ali que a gente coloca o símbolo. Eu não sei se eu tenho alguma aqui que seja rápida de achar. Mas enfim, aqui no símbolo é onde a gente coloca norte. Tem também a opção de colocar a escala gráfica. Se coloca por esse símbolo aqui também, que agora eu não tenho nenhuma e eu não sei aonde estão as minhas famílias no momento. Mas que aqui realmente não tem nada. No Revit não vem na biblioteca, geralmente, essas coisas. Eu tinha as famílias, mas eu não sei onde eu coloquei elas. Fazer uma implantação, que eu acho importante também. Aqui na implantação, eu criei uma vista do zero, tá? Eu vim aqui na vista de plantas ou plantas de vista, uma planta de piso. Aí aqui tá para não duplicar as vistas, a gente pode selecionar isso e duplicar. Daí aqui, por exemplo, o meu nível é o pavimento 2. Colocando OK, ela cria essa vista aqui. Se eu quiser fazer uma implantação desse projeto, aqui eu vou aumentar o nível de detalhe, vou colocar o nível máximo. As árvores, por exemplo, já mudaram, porque essas árvores estão configuradas desse jeito. Aqui eu vou ocultar esses grids, que eu não quero que eles apareçam, então eu posso simplesmente clicar nele. Com o botão direito, eu posso clicar em selecionar todas as instâncias visíveis na vista. Ele selecionou todos os meus grids. E aqui, então, com o botão direito de novo, eu coloco para ocultar na vista os elementos. Ou eu posso... Só um pouquinho. Tu tá com 2 monitores? Não, no momento não. É porque eu não vejo alguns balãozinhos que tu... Tipo assim... Os balãozinhos. Eu acho que é uma configuração de alguns softwares, eles não aparecem quando tu clica no botão direito. Eu já vi isso em outras apresentações também. Pois é. Tá, mas qual que tu não viu, Matheus? Tipo, quando tu clica com o botão direito não aparece nada pra nós. Pelo menos pra mim. Não tá aparecendo? Não. Não, ainda não aparece. Acho que é alguma coisa assim de apresentação. Tá, deve ser do software, então. Mas tem outro jeito também de fazer isso, tá? A gente pode clicar em VG também, que é a configuração dos os gráficos de vista.
E aqui nas categorias de anotação, que é essa segunda aba que tem aqui em cima, a gente pode desabilitar ela para não aparecer nada do que for anotado. Só que desabilitando isso não aparecem cotas, não aparece cota de nível, textos, não vai aparecer nada. Então, se tu quiser que não apareça nada, a gente pode desabilitar toda a categoria. Mas se tu quiser, por exemplo, só desabilitar os grids, né? A gente pode botar aqui, clicar com o G. E aqui desabilitar os grids para que eles não apareçam. Então, aqui já limpou. Essas cotas aqui, eu também não quero que apareçam as linhas de corte na implantação. Então, eu vou clicar com o botão direito. É que não aparece para vocês, né? Mas com o botão direito, quando tu clica, tem uma opção que é ocultar na vista os elementos. Então, quando tu clica nessas opções, ele simplesmente oculta. Aqui eu vou fazer a mesma coisa com essas vistas de fachada. Aqui, então, a gente tem uma base da implantação. O problema é que não está aparecendo a topografia, a gente não tem sombra, não tem nada. Para configurar isso, a gente vem aqui na parte de faixa de vista, que é aqui nas extensões, faixa de vista. No editar, a gente consegue configurar o que está aparecendo para baixo, o que está cortando e o que é para cima, né? Então, aqui, na profundidade da vista, a gente está com ele conectado ao pavimento que a gente está cortando. Então, aqui a gente coloca ilimitado. Quando coloca para aplicar, aparece já a topografia ali atrás, o piso também que não estava aparecendo. E aqui a gente já tem quase uma implantação. A gente pode ativar as sombras. Dá para ver que fica meio esquisito. Então, aqui nas configurações do sol, a gente pode mudar um pouquinho para que fique melhor. Vou botar uma sombra no meio-dia, por exemplo. Deixar ela um pouco mais clara, vindo aqui nos gráficos. Aqui na iluminação, colocar 30. E aqui a gente tem uma implantação já, com as sombras e tudo mais. Ainda posso mexer um pouquinho na parte aqui das sombras. Uma outra coisa também que é interessante de fazer é criar gráficos de vista, templates de vista, na verdade. Então, por exemplo, aqui, se essa fachada ela já está bem configurada, e eu quero aplicar isso nas outras, para que todas elas tenham a mesma linguagem, eu posso vir aqui em vista, templates de vista, e criar um template dessa vista aqui. Então, criando um template, eu vou dar um nome para ele. Vou botar aqui, fachada. E aqui eu posso ver o que eu quero habilitar ou não. Por exemplo, se eu quero que ele seja usado para mais tipos de escala, se eu quiser botar na escala 1 para 50, eu posso simplesmente desabilitar isso aqui e eu vou poder mexer na minha configuração de escala sem problema nenhum. Porque caso eu tenha isso aqui habilitado e eu quiser trocar a escala, eu não consigo. Eu vou ter que tirar o template da vista para conseguir mudar. Então, normalmente a escala eu deixo desabilitada e o resto eu deixo habilitado. Daí, vindo aqui, por exemplo, na elevação norte, eu venho aqui no mesmo lugar, né, vista,
templates de vista, aplicar propriedades. Não. Mentira. Não é aqui. É aqui na barra de propriedades, nos dados de identidade, aqui na vista, no template de vista, aqui ele está sem nenhum template, então se eu clico aqui em fachada, ele vai aplicar todas as propriedades, inclusive as sombras, porque eu deixei elas habilitadas, mas aqui eu posso simplesmente desabilitar esse aqui, se eu não me engano. A exposição fotográfica. Não, não é ali. Agora eu não acho aonde está a configuração do sol. Aqui. Mas eu posso só mudar isso também tirando o template, tá? Ele vai continuar com todas as minhas configurações. E se eu vir aqui nas configurações do sol, eu posso mudar o horário. Vou botar, por exemplo, às 10 da manhã. Não deu. Então, não Também nada. na fachada sul, aí não. Aí, galera. Aí ele muda. Aqui, mas dá para ver que as configurações, por exemplo, de profundidade, elas continuam. Essa árvore aqui, ela não ficou transparente, porque, obviamente, eu não coloquei elas transparente. Então, eu tenho que selecionar elas e colocar para que elas fiquem transparentes em sobreposição de gráficos. Essa sobreposição de gráficos dá para acessar por aqui também, ó, nesse pincelzinho. A gente clica nele e sobrepõe por elemento. Então, aqui aparece a sobreposição, eu posso deixar aqui transparente. E aqui a gente consegue ver melhor, então, a fachada. A Fernanda tinha perguntado como é que tu deixa o vidro dessa corzinha aí. Imagino que seja na sobreposição de gráficos também, né? Ou no próprio... Não, na verdade, esse vidro, ele tá configurado no material dele para estar dessa cor. Eu posso vir aqui em gerenciar materiais, pesquisar aqui o material do vidro, que é esse aqui. E aqui, ó, na parte da superfície, ele tá configurado para aparecer dessa cor. Eu posso simplesmente mudar ele para um cinza, por exemplo. Clicando em OK, ele muda a propriedade do vidro. Essa é uma configuração do material, mas eu posso também configurar eu posso pintar esse material, tá? Então, se eu venho aqui em modificar e clico nesse ícone aqui, que é o Paint, eu seleciono o material que eu quero. Vou selecionar, por exemplo, esse concreto aqui. O vidro, desculpem, o vidro não dá para pintar, mas eu posso pintar a parede. Então, eu não vou alterar nenhuma propriedade desse material, mas eu pinto a parede, ó. Então, aqui, eu coloquei no realista, que é onde a gente vai conseguir ver isso. Eu pintei só essa parede aqui. Todas as outras continuam brancas, mas as propriedades dessa parede não foram alteradas. Então, nessa parte aqui de modificar, a gente pode selecionar outros materiais e ir pintando para alterar as propriedades sem precisar mudar a parede, sem precisar mudar nada dessas coisas. Isso depende de como o material está configurado também. Aqui, por exemplo, a madeira, ela está configurada como com um tipo de sobreposição, com um tipo de pintura, de acabamento para a superfície, né? Então, aqui ela aparece, as partes que eu pintei, por exemplo, elas aparecem na cor que ela está configurada para aparecer nas vistas, que é aquela parte ali do material que eu mostrei antes. Que a gente altera aqui nesse preenchimento. Se eu alterar, por exemplo, a madeira que eu pintei ali,
Acho que era essa aqui. Essa aqui. Se eu alterar o tipo de preenchimento dela, botar aqui uma outra achura, ele vai mudar a achura, só que eu acho que eu selecionei o material errado. Aqui em pintura. Ó. Ele aparece a achura do material conforme está configurado no material para aparecer. Então, essa parte é mais ou menos isso. Aí, esse aqui a gente coloca em realista, aparece aqui a madeira onde eu coloquei. E o resto em branco. Essas configuraçõezinhas também não estão aparecendo. Realista, linha oculta, aquelas coisas ali também não aparecem pra gente. Não? Não, mas é só clicar nesse negocinho aí que Sim, aparece ali, é né? só eu clicar aqui embaixo. Que é tão pequenininho que às vezes a pessoa não tá vendo, né? Sim, sim. A Andressa também perguntou sobre estudo solar. Eu imagino que seja isso que ela quis dizer com o caminho do Sol. Sim, o estudo solar. Eu acho que é mais fácil de mostrar aqui no 3D. A gente tem aqui nessa parte, onde acredito que não está aparecendo para vocês, tem o estudo solar e tem... Mas tá para apresentar a tela toda. Aqui, quando a gente clica no solzinho, esse xizinho significa que o estudo solar não está habilitado, o caminho do sol não está habilitado. Então, se tu clica ali, vai aparecer para habilitar esse caminho do sol, aparece esse aviso aqui. Eu vou continuar com as configurações que estão já no programa. E agora a gente tem essa rosa dos ventos. Se eu clicar ali no solzinho de novo e colocar colocar ali nas configurações da sombra, que foi o que eu mostrei antes quando a Fê perguntou, a gente tem a opção de múltiplos dias. Então, eu posso escolher ele, por exemplo, do dia 23, hoje, até o dia 7 de outubro. Se eu aplicar aqui, vocês viram que já apareceu um solzinho aqui. Colocando OK e mexendo esse sol. Gente, eu não sei, esse template que eu peguei não tá dando. Não tá funcionando o que eu quero que ele funcione. A gente tem como fazer um vídeo disso mostrando toda a parte do estudo. Aqui a gente configura quantos frames a gente quer, né, por hora, por dia. Por exemplo, aqui tá do dia 23 de setembro, que é hoje, até o dia 23 de setembro, ou seja, um dia. Então, aqui, se a gente colocar, por exemplo, daqui um mês, a gente tem aqui a quantidade de frames que ele vai gerar no estudo. Eu posso colocar um por dia, que daria 31 dias, e salvar. Aqui em arquivo, eu venho em exportar a animação. Não tá aparecendo para vocês também? Não. Pois é, como é que eu vou mostrar isso agora? Porque quando você vem aqui em arquivo, na parte de exportar, a gente tem a opção de exportar imagens e animações, e tem o estudo solar. Aí ali a gente consegue exportar um videozinho onde vai fazer todo esse estudo e mostrar o efeito das sombras no 3D. Consegue dar um play aí na viewport? Tinha como Não, ver aí? não tô conseguindo dar play.
Não sei por que também. Era pra dar. Pode ser, Andressa, pode ser que é porque eu tô apresentando só o Revit. Então tá aqui. Ó, vocês viram que clicando aqui no solzinho, ele aparece durante os meses aonde que o sol pega. Então, isso é uma coisa super útil. A gente fez em Ateliê 8 um estudo solar e eu fiz usando essa ferramenta e essa parte de exportação do vídeo. Só que eu não sei porque agora eu não estou conseguindo. Ju, a Débora tá falando, não tem que selecionar visualizar estudo solar lá no solzinho? Nesse solzinho aqui, Não sei dizer, foi ela que falou. Débora. é aqui, na verdade, tipo, ele tá habilitado. Ó, o estudo solar, ele tá habilitado, sabe? Eu não sei por que eu não tô conseguindo visualizar o vídeo dele. É isso que eu não estou entendendo. O que tá acontecendo. Eu até abriria outro arquivo aqui, só que ele vai demorar muito para abrir no que eu fiz o estudo solar, que seria mais fácil de mostrar. Mas eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. A Dessa tá falando, abre o videozinho. Deixa eu achar aí. Eu nem lembro quando foi que eu fiz isso. Eu acredito que foi em Ateliê 7, lá nas primeiras entregas que a gente fez. Eu acho que tu tem que ligar a sombra, Ju, por isso que não tá dando. Nossa, Matheus, verdade. A sombra tá desativada. Aí agora no solzinho tem visualizar, eu acho, um negócio assim. Não, mas não. Aqui, ó. Previsão do estudo solar. Muito bom. Mas É, igual, lá em cima tem a barrinha, né? Olha aí. Aí, obrigada, Matheus. Então, aqui a gente colocou poucos frames, né? Isso a gente consegue ir mudando nas configurações do sol aqui. Então, se eu quiser que seja mais tempo, pegar, por exemplo, até janeiro, um por dia, eu coloco aqui na previsão, ele vai mudando e eu consigo mudar também a velocidade disso. Ali pode ver o solzinho se mexendo de setembro a janeiro. E isso aparece no impacto ali também, da edificação.
Só lembrando que esse estudo não vale de nada se não tiver o entorno, né, gente? Os prédios do entorno. Exatamente. Eu acho que eu tenho aqui o que eu fiz com as gurias. Deixa eu tentar achar para mostrar para vocês. Eu não tenho mais o vídeo. É importante que tenha um entorno, né, para ver o impacto. Por exemplo, se tu tem um entorno no meio de alguma, se tu tem um terreno no meio de alguma coisa e tem prédios altos, é bem bom ver qual o impacto da sombra. E outra coisa que tem que estar certa também para isso funcionar é a orientação do projeto, né? O norte do projeto ele tem que estar correto, porque senão não vai dar certo. E aqui nas configurações do sol, o endereço tem que estar certo também. Então, por exemplo, não adianta muito eu botar Brasília. Então, posso vir aqui e procurar Porto Alegre, por exemplo. Colocar OK. E aí, ele não mudou quase nada, mas é importante que esteja certo ali também o endereço. Ou a latitude, tu pode configurar também por latitude e longitude, se tu tem a topografia do terreno. É mais fácil, muitas vezes, de configurar do que procurar o endereço ali. Não sei se tem mais alguma dúvida. Não sei se dá tempo. Pode falar, Matheus. Capaz? Tá cedo? Mas assim, é só uma. Ju, tem como exportar em DWG nas layers? Tipo, com layers? Sim, para isso tu tem que ter um layer configurado. Aqui em arquivos, a gente vem em exportar, né? Não tá aparecendo para vocês, mas a gente vem em exportar. Aí os formatos de CAD, DWG, vai aparecer essa tela aqui. Nessa tela, a gente tem como como procurar aqui as configurações dos layers que a gente quer. E isso a gente configura aqui, ó. Aparece essa tela aqui, onde a gente consegue configurar todas as linhas. Não tem outro arquivo. Mas aqui a gente configura os layers e as achuras que a gente quer, como que vai exportar. Eu confesso que eu nunca configurei isso, tá? Eu comprei, junto com o template veio essa configuração e eu uso ela. Então, eu não sei muito bem configurar isso aqui, mas é aqui que a gente configura essa parte de como vai ser exportado para o ArchiCAD, né? Para o AutoCAD. Então, aqui, por exemplo, a gente vê que tem os nomes dos layers e as cores que eles vão ser exportados para não serem exportados da mesma cor. Mas como exatamente configurar ele, eu confesso que eu não sei. Eu acho que isso é mais para arquivos IFC, para o pessoal que vai fazer compatibilização em outro, tipo no ArchiCAD, aí tu vai precisar dos layers, mas Na para verdade, trabalhar. isso para o IFC nem funciona, né? Isso é só do DWG mesmo. Acho que funciona sim, porque eu lembro que eu importava arquivos IFC no ArchiCAD e a gente tinha todos os layers do Revit, né? Aí a gente tinha que lidar com o fato de que o pessoal do Revit não usa layer, então a gente, né, se ferra e tal. Mas é Eu muito difícil. confesso. Oi? Mas eu acho que é mais difícil, a galera não trabalha muito com isso, eu acho. Eu nunca exportei do Revit para o ArchiCAD. Eu sempre importei do ArchiCAD para o Revit. Então, não sei dizer como que fica a exportação do Revit para o ArchiCAD, porque eu nunca precisei usar. Mas do ArchiCAD para o Revit dá para fazer. Tem que configurar algumas coisas, porque vem umas coisas meio ruins. Mas não é tão difícil também. Eu te mandei ele no WhatsApp, o link do nosso videozinho. A gente tem Seu mic tá fechado, Matheus. Legal.
Eu perguntei se alguém tem uma pergunta específica para a Ju sobre o seu próprio projeto que está desenvolvendo aí no semestre. Esse é o momento, pessoal, de resolver alguma coisa que vocês não estão conseguindo, né? Eu não sei se tem gente do início do curso aí, que normalmente o pessoal se quebra mais no começo do curso tentando fazer os projetos no Revit, no ArchiCAD. Esse é o momento de tirar alguma dúvida aí. Prefere o Revit ou o ArchiCAD? Essa é uma pergunta para mim. Exato. Eu acho que os dois têm vantagens e desvantagens, mas eu prefiro projetar no Revit. Eu acho que eu me adaptei melhor. Aqui a Andressa me mandou o nosso videozinho, então eu vou mostrar para vocês do estudo solar que a gente fez. Essas imagens foram todas tiradas do Revit, a gente só fez algumas alterações no Photoshop, mas aqui dá para ver direitinho a sombra, como ela funcionava nas edificações. Então, para estudos, assim, é bem bom fazer. Aqui a gente tinha todo o entorno também. Então, eu aconselho, os professores também adoram. Ganha pontos com a professora de conforto. É verdade, ela adorou. Não sei, gente, se alguém tem alguma dúvida, se tiver mais alguma coisa que eu possa ajudar. Espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas coisas. Só morreu. É. Ô, Ju, vou fazer uma pergunta assim aleatória. Diga. Onde tu comprou o seu template? O template eu comprei da GrowArch. Mas eu te indicaria hoje o da Oficina Criativa, que eu vi ele e eu acho que é um pouco melhor. Algumas configurações. Eu tô na dúvida porque o preço dos cursos são muito parecidos entre cada um, né? Sim, eu nunca fiz o curso deles, Fê. Eu não sei te dizer em relação ao curso. Eu vejo só os vídeos no YouTube mesmo. E o template da GrowArch que eu comprei, se não me engano, foi 2018 que eu comprei ele. Mas hoje, assim, tem algumas configurações dele que eu não gosto, sabe? Então, eu acho que o da Oficina Criativa, ele tá um pouco melhor. Mas isso também é uma opinião minha, né? Eu digo pelas espessuras de linha que já estão configuradas, eu vi algumas plantas e me parece melhor, assim, configurado algumas coisas. Tu chegou a fazer família de alguma coisa já, Ju? Só... Já. Isso era uma coisa que eu nunca fui, assim, tentar aprender. Achei muito difícil. Já, assim, na verdade, eu comecei ano passado a criar famílias de interiores, que foi quando eu precisei aprender. E parametrizar é uma coisa que eu achava muito difícil no início, assim, tipo, nossa, é impossível parametrizar famílias. Mas hoje em dia eu acho que é não super fácil, porque se eu disser que é fácil eu vou estar mentindo, tem coisas que eu me bato ainda, mas é muita coisa de testar e errar, sabe? Muitas vezes eu faço uma família, quando eu vou mexer em alguma configuração dá errado, então tu tem que voltar na família, configurar, então eu já tenho algumas famílias que eu criei, assim, que eu uso na maioria dos projetos, mas que foi muito tentativa e erro. Muitas vezes eu mexia, tipo, no comprimento do móvel e eu tinha que alterar porque não estava bem parametrizado, sabe? Mas não é tão difícil. Depois que tu pega o jeito, é fácil, assim. Sim, e tu já experimentou usar o Dynamo?
Ou não? Sim, eu tô tentando. Eu tô tentando. Agora, até pro terreno de TCC, ele tem um desnívelzinho, aí eu fui tentar usar ele para fazer as vias, para que elas acompanhem a topografia, né? Porque a única forma que eu sei de fazer isso é fazendo a sub-região na topografia. Só que isso não deixa com as alturas certas, tipo, não mostra os desníveis, nada disso. Então eu fui tentar usar o Dynamo, ainda não tive sucesso, mas é uma coisa que eu tô tentando aprender, assim. Mas o que exatamente tu consegue fazer lá no Daimon? Explica pro pessoal aí. Eu também não sei direito o que é. Olha, confesso que nem eu sei direito, na verdade, tem muita coisa. Mas o que eu tava tentando fazer agora era com que o piso, né, eu criei, tipo, o asfalto. Eu queria que o asfalto acompanhasse a topografia, porque quando tu cria o piso, ele fica reto naquele nível que tu colocou ele. Então eu queria que o asfalto e a calçada acompanhasse o desenho do terreno. Para fazer isso, a gente precisa criar um monte de pontos lá e modificar esses pontos. E o Dynamo faz isso não automático, mas tu configura ele e ele faz isso. É o que eu tô tentando fazer. Até agora eu não tive sucesso. Mas eu espero que dê certo. Para fazer esse tipo de calçado, só um segundo. Para fazer esse tipo de calçada e tal, eu comprei o curso do Groark, né? E pelo menos, tipo, eles fazem. Como posso dizer? Eles vão lá em massa e terreno e botam dividir superfície, alguma coisa do tipo. E daí tu pega pelo menos, tipo, eu importei o DWG, né? E daí eu faço o recorte da superfície. E daí com isso eu consegui, tipo, fazer a estrada, fazer o asfalto, as calçadas. E depois tu vai tem que jogar lá no mover mesmo, sabe? Daí isso aí é uma gambiarra, que eu acredito que é uma gambiarra, que daí, tipo, tu move a rua para baixo, sei lá, 10 Sim. centímetros, e daí tu tem que fazer tipo meio que uma paredezinha ali para fechar aquela aberturinha, sabe? Para fazer o degrau da calçada. É, foi mais ou menos isso que eu vi também, mas eu queria tentar fazer, tipo, direto, sabe? Pelo Dynamo. Não consegui ainda. Mas se não der certo, eu vou acabar usando essa técnica aí, porque acho que é a mais comum mesmo, é a que a maioria usa, é a sobreposição lá de superfície, ou dividir superfície e baixar ali as alturas, né, para ter, tipo, desnível da calçada para o asfalto. Oi, ô Ju, Oi, como é que faz buraco na topografia? buraco na topografia? É, tipo, eu tenho um terreno em aclive e aí eu inseri a minha edificação na hora que eu coloco a escada fica sendo cortada pelo terreno, sabe? Eu coloco, você coloca pontos ou, tipo, sabe como é que faz esse buraco para não... Sim, então, uma coisa que eu descobri, que eu tô testando agora, é aquele plugin que eu mostrei no início, que é o Onebox, que ele deixa, né, tipo, ele alinha a topografia aos pisos. Ele altera, ele cria pontos novos na topografia e alinha ele nos pisos. E outro jeito que tem é criar plataformas. Não sei se tu já fez isso, Fê. Não fiz. É criar plataforma, só que daí a plataforma, ela normalmente... Deixa eu botar minha tela aqui para apresentar de novo. Ela... Quando tu cria plataformas, ela normalmente tu só consegue colocar uma inclinação nela, então ela não ficaria bem certinho com a escada, sabe? Mas, por exemplo, eu vim aqui em terreno. Estão vendo minha tela, né? Sim. Aqui em massa e terreno, eu tenho esse building pad, que é plataforma, se eu não me engano, em português, onde a gente consegue fazer, tipo, furos na topografia. Então, clicando nele, é o mesmo esquema de um desenho de um piso, por exemplo. Então, aqui, se eu fizer um retângulo, aqui ele tá no nível térreo, a menos 40, ele vai criar no meu 3D, ó, ele cria
uma coisa para baixo, ele alinha aquela topografia. Tá vendo? Tô Aí vendo. eu posso mudar as alturas. Ó, se ele tá mais para cima da topografia, ele eleva ela. Mas essa aqui é a única ferramenta. E a gente pode colocar também inclinações. Tipo, colocar setas de inclinação. Então, se eu criar uma seta aqui e alterar. Daí, clicando na seta, a gente consegue alterar a altura dela, né? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, para ela estar ligada no térreo e ir até o segundo pavimento. Aqui ele cria uma rampa. Ó, se a gente vier no 3D, eu tenho uma rampa e a topografia acompanha. Mas eu acho que se não for por esse tipo, só modificando os pontos da topografia mesmo. Não conheço outro jeito. E tem aquele plugin que é o Unbox, que eu acho que ele alinha os pontos. Esqueci, me fugiu a palavra. Que ele alinha automaticamente os pontos. Só que eu não sei se esse unbox não corta só, tipo, piso com piso, parede com parede, tipo, ou entre eles. Não sei se ele corta a topografia. Eu acho que ele alinha a topografia. Se eu não me engano, um vídeo que eu vi tem uma ferramenta que ela alinha a topografia, só que é mexendo os pontos, né? Não tem outro jeito de fazer a topografia sem mexer nos pontos. Só que eu acho que ele cria os pontos automáticos. Pelo que eu vi, eu nunca usei, então eu não tenho certeza. Eu só uso pra cortar piso, tipo, fiz um piso em cima de outro piso, sei lá, um encaixe assim, sabe? Sim. Tipo, pra topografia eu uso esse da plataforma de construção e vai recortando. Mas eu vi alguns vídeos desse unbox que ele tem também uma opção para topografia, mas daí eu já não sei explicar exatamente como funciona. Gente, eu acho que é isso. Obrigada. É isso. Tá, brigadão, Ju, pela aula. Eu espero ter ajudado.